Uma boa noite para todos. Bom, já é de costume, né? Mas caso tenha algum problema com o som, só fazer um sinal que a gente retoma. Tecnologia é como a gente, né? Está cheia de falhas. Uma hora a gente também comete alguns equívocos, alguns erros. Bom, mais do que já foi dito, né? É agradecer pela oportunidade. Quando você diz, né, que eu atendo os pedidos, eu gosto de dizer que, para mim, é mais do que um pedido. Né? É uma determinação para que eu estude, para que eu aprenda, para que eu possa, de alguma forma, dedicar aquele tempo que eu possa estar, de alguma forma, não aproveitando e aproveitar para estudar um pouco mais. Hoje, eu quero trazer, né, esse estudo, ele me persegue, ou eu persigo ele. A passagem, né, vou esmiuçar mais à frente, mas esta passagem que se dá em Mateus 17, Marcos, daqui a pouco também faço uma discriminação, né, dessas referências, mas eu digo que ou eu me percebo esse estudo ou ele me persegue. Foi o primeiro estudo em palestras públicas que eu fiz há mais ou menos, vou colocar aí que tem uns 18 anos, né, quando eu comecei nesse trabalho de estar divulgando por meio de estudos, palestras públicas, enfim. E foi uma coisa muito interessante, porque eu coordenava o Dan, né? Dan não, hoje esqueci agora, mas enfim, a área da casa que eu atuava, que é o Garcia, eu coordenava a parte lá de estudos, então eu que chamava o pessoal para fazer estudo, fazer palestra, né? E da mesma forma que eu chamava, eu sempre tinha o receio de que o orador não ia comparecer. Então eu sempre trazia alguma coisa já ali, né, na pastinha, porque se ele não aparecesse, eu tinha que entrar. Dito e feito, domingo, 10 horas da manhã, tá lá e o orador não apareceu. Eu falei, agora vai. Foi o meu primeiro estudo, né? Eu sempre gostei de estudar e refletir os evangelhos, né? As narrativas evangélicas e a luz da doutrina espírita, então nem se fala. Então foi o meu primeiro estudo, daí em diante eles falaram, esse rapaz precisa estudar mais, então vamos dar trabalho para ele, não paramos mais. Pois bem, pessoal, esta é uma passagem, né, que, como eu coloquei lá na descrição, que o Jorge colocou na divulgação, eu digo que é uma passagem que nos convida a refletir sobre a nossa fé, sobre a nossa perseverança, né, sobre as revelações que os ensinamentos das narrativas evangélicas e sobre a luz da doutrina da filosofia espírita vai poder nos ajudar bastante. Amélia Rodrigues, neste livro, ela faz uma reflexão maravilhosa. A Amélia tem uma capacidade muito grande. Perdoe. Nossa, confusão. A Amélia Rodrigues, ela tem uma capacidade muito grande de inserir um tom poético nas narrativas, mas nas entrelinhas ela nos alerta, ela nos orienta, ela nos mostra o quão é necessário refletirmos várias e várias vezes os ensinamentos de Jesus. Cada vez que eu realizei um estudo sobre o Tabor, sobre as lições que acontecem no Monte Tabor, eu aprendi mais e mais e mais. E o interessante é que eu fico assim, gente, como é que eu não vi isso? Como que eu não vi isso? Não percebi esse detalhe, não percebi esta palavra que tem uma relevância enorme, enfim, provando para a gente, né, a necessidade que temos de estar constantemente revendo aquilo que a gente acredita ter aprendido. Às vezes a gente faz uma leitura de uma obra, de uma mensagem, e acha que já compreendeu. Olha, muito, muito equívoco de nossa parte. O estudo do Evangelho tem que ser constante, tem que ser diário, tem que ser sempre, e rever sempre, porque a nossa pequenez,
né? A nossa ignorância, às vezes, não nos permite ler com atenção. Tem um filósofo contemporâneo, né? Alguns já devem ter visto muitos vídeos dele na internet, enfim, nas mídias sociais. Chama-se Clóvis de Barros. Ele tem uma aula que ele fala sobre o filósofo alemão Kant, e ele recomenda aos alunos a ler só o prefácio, e ele fala, olha, não tem pressa, você vai ler uma, duas, três, quantas vezes for necessário para você realmente dizer que entendeu, sabe? É só o prefácio. Ele fala, não, primeiro você fica só ali na introdução, os 3 primeiros parágrafos, lê uma, lê duas, gasta o tempo que você, mas leia várias e várias. E assim é com eu, né, ao longo dos anos que eu venho estudando, é o que eu percebo dos ensinos que as narrativas nos trazem e, concomitantemente, dos ensinos que a filosofia espírita, por meio dos amigos espirituais, trazem para a gente. Então, Amélia Rodrigues, ela abre essa reflexão já nos falando da importância deste monte. Então, resumindo a narrativa, né, o início da narrativa, Jesus ele convida Pedro, Tiago e João, tá, para subir o Monte Tabor. É um monte muito comum na Palestina, muito conhecido na Palestina. A história desse monte tem muito a ver com os ensinos de Jesus e com as lutas daquele povo, né? É um monte que geograficamente é muito alto e o cume dele é plano. Quando você atinge a sua altura máxima, lá em cima tem um platô, né, onde durante muitos e muitos séculos foi edificado fortes de batalha, porque você está num plano muito alto, a visão daquelas pessoas que possam de alguma forma te ameaçar é muito grande. E a gente vai perceber como que a Amélia explora essa geografia para inserir os ensinamentos do Evangelho, para fazer essa correlação entre o que nós conseguimos contemplar quando estamos no alto e entre a realidade que nos convida quando estamos na planície, né? Uma vez que subimos, temos uma visão e o cuidado para com os nossos sentimentos, cuidado para com as nossas posturas quando estamos no alto, porque às vezes ignoramos o que acontece na planície. E se subimos, tem uma razão para subir. E é isso também que a gente vai aprender um pouco com essa narrativa. A Amélia já começa falando, né? Ela diz aqui, já no primeiro parágrafo da narrativa dela, ela vai dizer, com a força da sua realidade, falando do Monte Tabor, com a força da sua realidade, poderia ser considerado um díptico. Díptico é uma palavra que vem do grego que significa dualidade, que apresenta uma mesma coisa, um mesmo objeto, apresenta duas faces, duas formas de nos ensinar, duas faces que nos diz coisas diferentes, né? Então, as bênçãos de Deus no monte e os conflitos do homem, toda a pujança de suas cores na planície. Olha como que ela explora as palavras, né? Olha, as bênçãos de Deus no monte, as bênçãos de Deus que estão em grande quantidade, em uma enorme quantidade, né? O monte enquanto algo grandioso, repleto de informações, tá? E, ao mesmo tempo, a planície, que traz ali as imperfeições, as lutas, que são acobertadas, às vezes, pelas cores que não nos permite ver o que realmente está por detrás. Às vezes, né, e aí a gente faz aquela menção lá de trás do sepulcro caiado, né, você pinta tudo muito bonito, superficialmente, mas não vê o que realmente está por dentro, o que está por detrás das cores, que muitas das vezes esconde, né? É como aquele lírio que é bonito, maravilhoso, mas as suas raízes ainda estão mergulhadas em lodo, em águas pantanosas, em águas, às vezes, muitas vezes, insalubres, né?
Então, às vezes a gente mascara, às vezes não conseguimos ser autênticos, às vezes deixamos de ser realmente quem deveríamos ser, porque mantemos ainda, nos permitimos estar aprisionados ao passado de equívocos, de erros, de más tendências, quando deveríamos fazer, né, o que os 3 discípulos que Jesus chama para subir o monte com ele realmente fizeram. Porque, e aí eu vou já adiantar aqui para que a gente possa ter algumas informações, tá bom? Em relação ao Tabor. É importante a gente saber que o Tabor, ele é uma narrativa que está nos 3 principais, vou tirar a palavra principal, porque não cabe aqui, mas se encontra em Mateus, Marcos e Lucas. E aí a gente percebe, né, o que Carlos Torres Pastorino, Herculano Pires, Hermínio C. de Miranda sempre nos orientam. Entender que cada narrativa tem muito da personalidade de quem está narrando, então é preciso, às vezes, estudar um pouquinho sobre esse personagem e ver o que ele quer nos passar com as palavras que ele está usando, com a forma como ele está trazendo essa narrativa. Não que ele está distorcendo a realidade ou a verdade dos fatos, mas ele está aproveitando para nos dar outras lições que está no mesmo fato. Como eu disse, você lê uma mensagem hoje, você aprende alguma coisa. Daqui a 6 anos, você lê a mesma mensagem, você já transcorreu um caminho de outras experiências, outras vivências, conversou com outras pessoas, leu outras obras, e quando você lê aquela mensagem, você vai extrair outras informações, mas a essência dela é a mesma, fazer com que você se torne uma pessoa cada vez melhor. Então, lá nas narrativas de Mateus, você vai encontrar a palavra transfiguração, porque é algo que se dá também na subida do monte. Tá? E a gente tem, no versículo 13, né, no versículo 9 a 13, porque é uma narrativa muito extensa, e ela é repleta, ela é dividida em várias partes, e ela é repleta de ensinamentos que a gente aprende muito, muito mesmo. Então, ali tem uma pergunta que é feita a Jesus sobre o profeta Elias, e é onde a gente tem mais uma convicção de que aquela comunidade já trazia em si o conhecimento e o entendimento da reencarnação. A gente vai ter, já no versículo 14 a 20, o endemoniado epilético, que aí você vai ter, de acordo com o autor, uns colocam endemoniado, outros colocam apenas um jovem epilético, enfim. E aí, Marcos, né, faz um complemento na sua narrativa que não consta em outros narradores. Marcos traz a seguinte informação, tá, que é fundamental a gente depois entender isso, que ao entrar em casa, perguntaram-lhe seus discípulos a sós, por que não podemos expulsá-lo? E ele respondeu, essa espécie de casta não pode sair a não ser sem coração. Mas no oração, Marcos utiliza. Mateus usa jejum. Então, é para a gente perceber, né, essas informações e aprender com elas. Amélia Rodrigues nos diz que Jesus convida Pedro, Tiago e João. Tá? E aí tem um porquê, né, dele convidar exatamente Pedro, Tiago e João. Uma informação de ordem interpretativa a partir da personalidade de cada um deles. Mas ele, normalmente, você vai observar nas narrativas que, em alguns casos, e aí precisa estudar cada caso, né, ele convida sempre Pedro, Tiago e João. Pois bem, a Amélia dizer que era meio-dia quando eles vão subir o monte. E o monte seco, áspero, uma subida extremamente íngreme, um sol da Palestina, do meio-dia. Não precisamos estar lá, conhecemos por geografias e estudos, é uma região quente, árida, né? E ela vai descrevendo os detalhes dessa subida. E essa subida realmente requer uma determinação muito grande.
E ela vai dizer que Jesus caminhava firme à frente, sem olhar para trás. E à medida que ia galgando, metro a metro, essa subida, cada vez que ia ficando mais alto, o calor ia reduzindo, pois que a brisa era maior, pois que o frescor era maior, pois que se venta muito na região. Mas também, a cada metro que se sobe, mais poderia ser contemplado daquela região que estava ficando para trás, da planície, dos vilarejos, das pessoas, né? Cada vez que eles iam atingindo essa altitude, a visão do que ficava para trás ia mudando, ia ampliando, mais coisas iam podendo ser vistas de toda a planície. E aí, em algum determinado momento, ela diz que a necessidade de subir e confiar que Jesus está à sua frente, de que aquele... É porque os discípulos não perguntam. Jesus simplesmente os convida. Olha, vamos àquele monte. Né? A gente poderia... Mas para quê? Pô, tá quente, um sol de meio-dia na Palestina. Você quer subir o monte para quê, cara? Para que você quer encarar isso? O que tem lá em cima? O que eu vou ganhar com isso? Um calor danado. Pô, acabei de almoçar, né? Pô, não, vamos fazer a cesta primeiro. Mas o interessante é isso. Em todas as narrativas em que Jesus convida Pedro, Tiago e João, eles não questionam. Eles só seguem. Só seguem. Jesus, vamos. É assim, sabe? Então, a Amélia já traz para a gente essa reflexão de que quando você já conhece, e esse é um momento em que eles já tinham uma convivência com Jesus, eles já tinham visto muitas coisas que Jesus realizou, já tinha conversado, visto muitos e muitos discursos de Jesus. Ou seja, se você já tem esse conhecimento, né, já sabe do que ele fez, cara, ele falou, vem, vamos embora, não questiona. E é o que eles fazem, eles sobem. E aí, onde a Amélia Rodrigues vai dizer, porque aquele que se propõe a uma subida, olha o sentido, né, alegórico, olha a informação que ela quer nos passar por uma linguagem poética, quando ela vai dizer, aquele que se propôs a subir, aquele que se propôs melhorar, estar num patamar melhor para ver a vida com outros olhos, né? Porque se eu estou aqui, eu estou vendo o mesmo que você está vendo, a gente está tendo as mesmas, mas agora, se eu me proponho, não, espera aí, eu vou começar a me nivelar por cima no sentido de melhor, com outra visão, com outro entendimento, do que esse entendimento, né, cotidiano, de todo dia, de toda hora, a vida está ruim, a vida é trabalho, a vida é dificuldade, é trabalho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso já, todo mundo está fazendo isso. Não, vamos fazer diferente, vamos mudar um pouquinho esse olhar. Então, se eu me proponho fazer uma escalada diferente, né, uma subida, e aí a palavra subir no sentido realmente conotativo, né, da coisa, de que eu vou mudar um pouquinho o meu patamar, e aí ela vai dizer, aquele que se propõe a subir não deve olhar para trás, porque não deve olhar para trás, pois que contemplar o passado pode perturbar a caminhada de quem sobe. E aí, contemplar é uma palavra que em filosofia a gente entende como refletir, buscar conhecer mais, entender o que se passou ou o que está adiante. Mas se eu me pego revendo, preso ao meu passado, pode perturbar a subida daquele que se propõe né, a melhorar. E aí a gente encontra muito isso, né? Principalmente nas pessoas que chegam ao Espiritismo pela primeira vez.
tem aquela coisa de reencarnação, que eu fui, deixei de ser, né? O que eu fiz, estou nessa encarnação, tá passando por isso, porque no passado eu fiz aquilo. Cara, não. Jesus não preocupa com o que você foi, ele se preocupa com o que você está sendo. Porque o que você está sendo determina quem você vai ser. Então, parar de olhar e se preocupar e se prender no que passou. O que passou está lá. Posso pegá-lo como exemplo, mas não me prender a ele. Não deixar que ele continue trabalhando ali, porque ele vai perturbar a minha subida. Né? Ficar remoendo coisas passadas é se prender. Não. Olha, tá, fiz isso, deixei de fazer, ok, acabou, pronto. Agora eu vou fazer diferente. Essa é a proposta reencarnatória. Senão a gente lembraria, né? Ficaria lembrando de tudo. Não, não é isso. A gente já tem o véu do esquecimento, né? Já traz esse véu do esquecimento exatamente para fazermos o que tiver que fazer sem nos prender lá. Aquele que se propõe a subir não deve olhar para trás, pois que a visão do passado perturba a caminhada do que sobe. E se você já tem o mínimo de entendimento de que à tua frente está aquele que é modelo e guia, cara, para que eu vou buscar outro? Para que eu vou me preocupar com outro? Não há necessidade. Bora encarar os caminhos, as pedras, as dificuldades, sabe? E aí é que é interessante. Porque a Amélia Rodrigues vai dizer, né, que quando eles vão chegando no cume, veja, o exemplo que ela nos dá. Quando eles estão chegando no cume do monte, já era noite. Já era noite. E aí ela usa mais uma vez da sua linguagem poética. Porque quando eles chegam no Monte Tabor, tarde, escuro, Pedro, Tiago e João rende-se ao cansaço, adormecem. E aí ela vai dizer, e a natureza adormecera. Já era tarde e a natureza adormecera. De que natureza Amélia Rodrigues nos fala? E aí a gente volta, né, para Hermínio C. de Miranda, na obra Cristianismo, a Mensagem Esquecida, quando ele vai dizer que a natureza do homem, no amor, na determinação em seguir os ensinamentos do Evangelho, por séculos adormecera. Por séculos deixou-se cobrir por zonas de conflitos em busca de realizações materiais. E ele vai fazer uma analogia das personalidades de Pedro, Tiago e João. Enquanto Pedro, e quando você estuda, né, as narrativas e vai pegar na personalidade de Pedro, Pedro é um exemplo clássico da nossa fé. Nossa fé, muitas das vezes, não, eu tenho fé, né? Vacilo. Pedro, por vários momentos, ele foi aquele homem que demonstrava uma fé muito grande em Jesus, mas em determinados momentos ele recuava, ele temia. João, na sua personalidade de jovem, amável, né? Quando você estuda as pessoas, João era uma expressão de amor. Tanto é que era por ser a sua figura tão doce, tão carinhosa, foi a ela que Jesus confia, né, a proteção de Maria, sua mãe, né, quando está lá no momento de crucificação, que só João, de todos os apóstolos, só João estava ali, amparando, segurando Maria. E que Jesus vai dizer, olha, mãe, aí está teu filho. Filho, aí está tua mãe. Como te dizendo, olha, estou deixando ela sob os seus cuidados. É o amor fraterno. E João cumpre isso sim. Nossa, de maneira, né, o resto da vida dele, ele se dedica
a Maria. O resto, né, enquanto Maria esteve encarnada, ele se dedica a cuidar de Maria. E Tiago, a gente vai perceber nele uma figura de muita racionalidade. Tiago é aquela razão, é aquele que, opa, peraí, explica aqui, não é assim, não. Então, todas as narrativas, a gente vai ver em Paulo e Estevão, Tiago é aquela figura muito racional, muito racional. Tá? Então, quando Amélia Rodrigues diz que a natureza adormecera, ela não está se referindo tão somente aos discípulos cansados que adormeceram. Ela está dizendo realmente da natureza humana, da fé, do amor, da capacidade de pensar racionalmente, que, embora tenha escalado vários séculos de estudo do Evangelho, diante a um período de materialidade muito grande, adormecera, sucumbira a tudo isso. E o que vai despertar essa natureza, o que vai despertar essas virtudes novamente? Porque ela diz que os três adormeceram, mas Jesus, após a caminhada, após a subida, não se deixa vencer pelo cansaço, ou seja, não se deixa vencer pelos desafios de subir em pleno sol escaldante, um solo árido, escorregadio, cheio de pedras, caminhar durante o dia até o anoitecer. Jesus se coloca em oração. Sabe? Diante um dia, uma vida atribulada, sempre se coloca em oração. Porque a oração é aquilo que nos conecta diretamente com todo o plano metafísico. Aquilo que o corpo não alcança, aquilo que as palavras não alcançam, o ato de nos concentrarmos e direcionarmos o nosso pensamento ao Pai, aos amigos que nos amparam, mesmo que não os vejamos fisicamente, mas, como diz na filosofia, né, que usa um termo chamado de visada, é aquilo que você enxerga pelo entendimento. Você sabe que eles estão ali, você sabe que eles existem, então eu vou me dirigir a eles. Eu não preciso ver com os olhos físicos. É o conhecimento, a certeza pelo estudo, pelo entendimento, me leva a direcionar o meu pensamento a eles. Então, Jesus faz exatamente isso. No seu ato de orar, né? E aí, Amélia Rodrigues nos fala, né? E a narrativa, tal qual está na narrativa dos evangelhos, né? Amélia Rodrigues vai dizer que assim que Jesus se colocou a orar, uma luz transbordante se fez. Era tão intensa que parecia dia, embora já fosse madrugada. Embora já fosse madrugada, quando Jesus se põe a orar, o seu espírito projeta-se por meio da seu corpo material, uma luminosidade tão intensa. E os discípulos acordam. Eles acordam porque eles começam a ouvir vozes. E aí eles se perguntam, uai, subimos os três, mas Jesus, quem está conversando? Quem está falando? E aí eles se deparam com Jesus translúcido, né? Transbordando luz, e ao lado dele, duas figuras. A narrativa vai dizer, Moisés e Elias. Ora, pois. E aí a gente tem que ter essa capacidade de duvidar, de duvidar. Moisés, mais de 2.000, quase 2.000 anos, né, já havia desencarnado da era de Pedro. Em pelo menos quase 1.400 anos. Elias também já tinha séculos e séculos desencarnado. Como eles sabiam que era Moisés e Elias? Para colocar na narrativa, né? Você pode se perguntar, ué, como é que eles sabiam que era Moisés e Elias? Bom, aí a gente vai ter momentos depois, tá? Se a gente for fazer estudos, a gente fica
semanas, meses, para poder trazer todas as páginas que se complementam. Porque, às vezes, as pessoas acham difícil entender as narrativas evangélicas, mas é porque uma página que está em Mateus vai se complementar com Marcos, com Ju, com João, com Lucas. É essa conexão que a gente precisa fazer. É como ler as obras de André Luiz. Se você realmente quer aprender, você tem que pegar a série e ler toda ela. Que aí você vai entender a evolução de André Luiz. Né? Todo o processo evolutivo que ele passou. E aí ele vai nos trazendo essas lições. Eu começo a ler lá Mecanismos da Mediunidade. Eu não vou entender como que André Luiz chegou nesse processo. Preciso entender a caminhada dele. Mas, enfim, fato é que mais tarde eles vão ter uma conversa com Jesus para poder entender aquele processo. Mas, naquele momento, Moisés e Elias ao lado de Jesus. E aí a gente tem o que hoje nós chamamos, né, que o Espiritismo nos explica, né, que é o processo mediúnico de voz direta. É aquela voz que vem aos nossos ouvidos por meio, e aí André Luiz, né, nos mostra isso no livro Se Não Me Falha a Memória no Mundo Maior, né, que os amigos espirituais plasmam um instrumento onde a voz é emitida para que nós aqui encarnados possamos ouvir. Então, naquele momento, eles têm o quê? Uma nuvem que envolve todos eles e uma voz vem de lá. Este é meu filho amado, ouvi. Opa! Este é meu filho amado, ouvi. Sabe o que é isso que é interessante? Porque há 6 dias atrás, Jesus tinha feito uma pergunta para todos os discípulos. Quem diz o povo que eu sou? Qual que é o bochicho que está correndo aí em meio à multidão sobre a minha pessoa? Né? Que questão, qual a fofoca do momento aí sobre a minha pessoa? E aí que vem, né, mais um ensinamento para a gente, que está nas entrelinhas que a gente tem que pegar. Por quê? Uns vão dizer assim, estão falando aí que você é só mais um profeta. Mas tem um pessoal que está falando que você é um dos profetas que retornou. Alguns estão falando que você é Elias. E Pedro vai dizer, não, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias. Opa! 2 informações importantíssimas. Primeiro, para eles cogitarem que Jesus poderia ser um dos profetas que retornou, então a reencarnação está ali. Está ali. Claramente na cultura daquele povo, claramente para eles era algo perfeitamente natural. Porque hoje, né, eu viro assim para Márcia, né? Isso, Márcia. Viro para Márcia, Márcia, eu acho que você é a Joana de Anjos, que voltou para cá, está aqui com a gente. Você está doido, rapaz? Fala com uma pessoa que não é espírita, né? Como assim voltou? Não, para eles isso era normal. Para eles isso é normal. Não, foi fulano que regressou, está aí com a gente, pela sua constituição, pelo que você está fazendo, pelo trabalho que você está realizando, você só pode ser um dos profetas. Pelo conhecimento das leis antigas, atuais, e tudo que você está fazendo, você só pode ser um dos profetas que voltou. Veja, a reencarnação já estava, era comum para eles, para aquela comunidade daquela época. Por que se perdeu aí? Estudos históricos, agora a gente não cabe entrar nisso. Mas, enfim. E outra informação. Quando Jesus diz isso, tu és o Filho do Deus vivo, rapaz, Jesus vai dizer, olha, não foi carne, ou seja, você não viu isso de ninguém, você não viu isso no livro, ninguém chegou e contou isso para você, encarnado. Isso veio do alto para você. E ele tem essa confirmação 6, 8 dias depois, no alto do Monte Tabor. Este é o meu filho amado, a ele ouvi.
Ah, gente, nessa hora Pedro deve ter ficado, né? Nossa, se entusiasmou, se encheu de tudo enquanto há. Cessa-se aquela manifestação, Jesus baixa a sua vibração ali, na sua luminosidade, e Pedro chega para ele: Senhor, é muito bom estar aqui. Aqui, né, no monte, onde subimos, onde vencemos todas as dificuldades, onde superamos o sol, as pedras, os arbustos cheios de espinho, cansados, chegamos aqui. Vamos fazer 3 tendas, né? Uma para o Senhor, uma para o Elias e outra para Moisés. Quando você ouve isso, você não entende o que Pedro, fazer uma tenda, né, para o Espírito, Moisés, para Jesus. Volta-se o conhecimento, Pedro era o mais velho, e a cultura daquele povo, toda a orientação daquele povo, vem sendo oralizada, né, conta-se de um para outro, de geração para geração. Pedro tinha nitidamente a orientação que Moisés recebera muitos e muitos séculos atrás, que toda e qualquer manifestação para acabar com a balbúrdia que estava tendo, né, de todo mundo ficar consultando o espírito em qualquer lugar para coisas fúteis, foi orientada a Moisés que realizasse tendas, construísse tendas, e as tendas só os sacerdotes, os médiuns escolhidos, né, vamos usar o termo próprio, agora na época eram os sacerdotes, mas os médios, aquelas pessoas que tinham capacidade de dar facilidade de comunicação, só essas pessoas estariam na tenda e só aquelas pessoas que fossem orientadas a estar lá estariam. O que Pedro está dizendo é exatamente isso. Opa, vamos organizar isso aqui, né, para Moisés, Elias, porque é muito bom estar aqui. Pedro retoma aquele conhecimento. Pedro não está sendo ingênuo, não está sendo ignorante, não, Pedro está sendo sábio. Mas Jesus vem, aí agora vem, né? Jesus vem julgar aquele balde assim, de água fria. Coitado. Pedro deve ter ficado assim, né? Mas ele entende. Porque o que Jesus vai dizer? Jesus vai deixar claro para ele: Pedro, é bom sim estar aqui, mas você tem que entender que tudo que você viu, tudo aquilo que foi visto aqui, tudo que vocês receberam, todas as alegrias, toda essa emoção, tudo isso que vocês conquistaram na subida do monte, Pedro, não são para vocês. Tudo isso é para a turba enfurecida que está lá embaixo. As nossas alegrias, Pedro, tem que ser para eles. E nós temos condições de amenizar a dor deles. Em outras palavras, né, ele vai dizer: as dores deles têm que ser nossas. E as nossas alegrias têm que ser deles. Por isso, Pedro, desçamos. É hora de descer. Então, veja que a Amélia Rodrigues ela nos mostra essa necessidade, né, essa duplicidade, dualidade de informações, de ensinamentos que o Monte Tabor traz para a nossa vida. O momento que a gente sobe deve ser aproveitado com determinação, com empenho, para que possamos assimilar todo o conhecimento, com humildade, confiando nos ensinamentos que os amigos espirituais que Jesus nos dá, questionando quando for necessário para aprender. Mas uma vez apreendido, seja o conhecimento que for, seja a informação que for, entender que outros que não tiveram a oportunidade, eu preciso levar até eles. Eu preciso trazer isso. Eu preciso multiplicar. Ou acha que Jesus ia ser tão seletivo? Não, só vocês 3 que têm direito. O resto não, tá? Eu só trouxe vocês porque eu gosto mais de vocês, né? A gente é mais amigo aqui. Não. Eu trouxe vocês porque eu quero que agora vocês multipliquem. Então, vamos descer. Vamos descer para vocês dizerem para eles deste processo de comunicação, de que a reencarnação está aí, de que
aqueles que estão no plano espiritual podem nos ajudar, nos orientar, de que eu tenho esse compromisso e que vocês vão ter que agora levar isso para as pessoas. Ensiná-las a subir, ensiná-las a aproveitar o máximo possível e, quando forem despertadas por vozes ou luzes, não se assustem. Aproveite, aprenda com este momento e desça. E, na descida, a Amélia Rodrigues nos dá outra orientação. Porque Jesus vai orientar esses discípulos. Por hora, olha, é por hora. Por hora, vocês não devem dizer nada do que vocês testemunharam. Por hora. Porque lá na frente, depois, ele vai orientá-los como que isso foi feito. Tá? Como eu disse para você, a narrativa ela é enorme. A gente tem que ir lá, dar uma lida e ver todas as... Por isso que eu coloquei todas essas descrições aqui, para que quem quiser depois é só consultar. Tá? Então, Amélia Rodrigues vai dizer que nesta fala de Jesus, ela vai dizer, olha, a verdade precisa ser dita, mas em doses homeopáticas para não rachar a argila. Isso é de uma profundidade enorme. Quando Jesus diz, por hora, não devem dizer nada. E aí a Amélia completa, que a verdade deve ser dita em doses homeopáticas para não rachar a argila. E aí que é bonito quando você começa a entender como que os ensinamentos chegam para a gente de forma, né, os amigos espirituais, quando a gente está com problemas ou vão nos aconselhar, eles não chegam dizendo, você está errado, você não pode fazer isso, você tem que fazer dessa forma. Não, eles dão ali aquelas mensagens e deixa você refletir, e deixa você encontrar a verdade por detrás de palavras amenas. Não chega, cara, está errado, você não pode fazer isso, tem que ser feito desse jeito aqui, senão você vai se dar mal. Não, mas a pessoa endoidece, né? E não adianta. Uma pessoa, quando ela está em erro, ela não quer ouvir que ela está errada. Ela não quer, ninguém quer ouvir. Márcio, você está errado, você não pode fazer desse jeito, não. Não. Olha, vamos fazer dessa forma, vamos ver se fica melhor assim. O que você acha da gente experimentar uma maneira diferente que eu vi ali, que eu aprendi com fulano? O que você acha disso, né? A espiritualidade deixa a gente decidir. Eles não chegam dizendo, olha, está errado. Você está no caminho errado, cara. Não. Eles vão te dizer, olha, tem um punhado de seta apontando aqui, né, cara? O que você acha de escolher uma aí, ver se... Né? O que você acha de você pensar direitinho? Então, é isso que quando a Amélia diz, olha, a verdade tem que ser dada em doses homeopáticas. E é isso que Jesus vai dizer, olha, por hora não. E aí vamos descer. Descer. Por quê? Porque lá embaixo, Pedro, a turma está enfurecida e Jesus realmente vai mostrar para a gente que assim que eles chegam, pezinho do morro, realmente tinha um conflito, uma balbúrdia, um tumulto, e os demais discípulos que tinham ficado lá estavam tentando ajudar um jovem que estava completamente, né? E aí, eles estavam usando o quê? Exatamente isso. O que eles tinham aprendido com Jesus, eles achavam que estavam ali, né, cobertos de razão para usar de palavras muito fortes, né, com aquele jovem que sofria por um processo de obsessão. Mas eles chegam a Jesus, a gente fez de tudo, mas não teve jeito. Não conseguimos ajudar. E Jesus, naquele momento, tem uma fala que as pessoas se assustam, né? Jesus vai dizer, ô raça ignorante, até quando eu vou ter que suportar vocês? E aí o Jerry, né, quando lia isso, recuava. Como assim Jesus pode falar isso comigo? Cara, primeiro me chama de ignorante, de raça ignorante, e ainda diz que vai ter que me suportar. E aí eu preciso ter a humildade
né? De, peraí, será que eu estou entendendo o que você está falando? Vamos lá. Raça. Claro, eu sou raça. Que tipo de raça? Eu sou uma raça. Eu tenho minha raça. Né? A gente está num contexto da Palestina onde as palavras são ditas com clareza. Eu preciso entender isso. Ignorante, eu sou. Diante daquele fato, eu sou. Eu, Jerry, diante de uma situação dessa, eu vou orar. Ok. Mas eu sou ignorante em muitos aspectos. E não sei se realmente teria condições de ajudar uma pessoa num processo como esse. Não sei. Até quando eu vou ter que suportar? E aí, peraí, suportar, né, no sentido de aguentar a sua ignorância. Não, é carregar você, dar suporte para você. Até quando eu ficar dando suporte para você? Vocês precisam aprender, vocês precisam aprender comigo, sabe? E aí Jesus se coloca diante daquele jovem e não diz nada, demonstra, estou aqui, sabe? Claro, a gente sabe que a presença de Jesus, só ela, né? Mas o que ele está querendo dizer é que, às vezes, basta você estar próximo a alguém e deixar que ela manifeste suas necessidades, e aí você vai ajudar. Às vezes eu não sei como. Olha, estou aqui, se você precisar, só me falar. Acabou! A pessoa já sabe que tem alguém ali que, se ela precisar, pode contar com ela. Mas não precisa ficar, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que... Não, olha, eu estou aqui. Se eu puder te ajudar em alguma coisa, só me falar que eu vou fazer para te ajudar. Se eu puder, eu vou fazer. Jesus dá esse exemplo, sabe? Que é um ato de oração, um ato de estar presente com o outro sem precisar dizer nada, falar nada. É um ato de se doar sem fazer muito esforço. Só se doar. Estou aqui. E é isso que ele faz. E aquele jovem se vê acolhido, que até então estava sendo literalmente agredido por palavras. Sabe, a narrativa diz de palavras bem pesadas, né? E aí chega uma pessoa com todo o amor, o envolve, o acolhe, não diz nada, que é o que vai depois suscitar aos discípulos de dizer, peraí, por que a gente não conseguiu fazer nada? Faltou-lhes o que Jesus diz, né? Embora Marcos traz a palavra oração, Jesus vai dizer, faltou-lhes jejum. O que é o jejum? Das nossas imperfeições. A primeira delas é achar que você é melhor do que aquela pessoa que está sofrendo, que você pode resolver todos os problemas dela. Isso é vaidade, isso é orgulho, né? Não, cara, nós não vamos resolver problema de ninguém. Por isso que o Tabor nos traz uma lição, lições, sabe, de realmente revelar para nós todos esses ensinamentos, a questão da mediunidade, da reencarnação, a revelar para nós o quanto Jesus nos ensina a ser humildes, determinados, e realmente mostrar que através da fé, do amor, do entendimento das coisas, através de forma racional, né, a gente consegue fazer uma escalada. Mas depois de tudo isso, a gente tem que aprender a descer. Não é descer com orgulho, com vaidade, né? Cantando aos quatro cantos do mundo que eu sou melhor, que eu sou doutor, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não. É descer sabendo que as pessoas que estão lá não podem não estar prontas para o que você acredita saber ou que você é melhor do que elas. Então, descer com humildade. E quando se estiver diante do conflito, ser mais humilde ainda, ser mais paciente, demonstrar todo o sua prontidão de forma a acolher em primeiro plano. Em primeiro plano, aquele pessoal que quer ser acolhido, para ele se sentir seguro, para depois ele estar pronto para ouvir qualquer coisa que possa lhe dar um direcionamento. Subir, aprender, descer,
e multiplicar. Por isso que a Amélia Rodrigues vai dizer para a gente do que podemos aprender. Oi, desculpe, perdoe-me. Ixi, aí, tem muito que aprender. A gente está faltando um slide aqui. Sério isso? Ah, ótimo. Enfim, a Amélia Rodrigues, então, vai finalizar a sua narrativa com essas lições, que das culminâncias do Tabor comungaram com as excelências de Deus ao encontro das baixadas espirituais das criaturas. Olha como que isso é bonito, cara. Dos culminâncias do Tabor, onde comungaram tudo aquilo que Jesus, que o Pai poderia nos dar, para podermos depois retroceder, voltarmos, né, à planície ali, onde as criaturas necessitam também de tudo aquilo. Né? As emoções ainda não se aquietaram na horizontalidade do habitual, e a curva descendente das dores tomava uma forma chocante no terra-a-terra das contingências humanas. Veja, ainda estávamos ali, né, toda aquela emoção vibrando por tudo que viu, mas tínhamos que nos preparar, porque cá onde ainda estavam, né, as pessoas buscando, lutando com as suas dores, eu precisava trazer tais informações de forma a não agredi-las. No alto, a visão da vida verdadeira. No sopé, as angústias junto aos sofrimentos. Precisamos aprender, precisamos entender que onde quer que eu esteja, sempre tem alguém que pode estar contando comigo. Eu tenho que saber como ajudá-lo. Não é do alto da minha pseudociência, não é do alto da minha ideia de crença, não é do alto da minha pseudo-certeza de que o Espiritismo é uma das melhores filosofias que existe. Não, não é isso. Mas é simplesmente o amor, fé, que a gente vai conseguir realmente estabelecer uma conexão com aqueles que ainda não acreditam, não têm a fé que a gente possa ter. Até mesmo nós que estudamos, lemos, fazemos estudos, participamos de grupos de estudos, quantas e quantas vezes não entramos em momentos de angústia, de dificuldade, né? A nossa fé é abalada. Então precisamos aprender com este momento no Tabor a importância de sermos pessoas que realmente entendem o que Jesus está dizendo, mas não vamos querer a todo momento convencer as pessoas. É sempre nos colocar à disposição. Eu estou aqui. É descer a descer, sabendo que eu não sou melhor. Eu só tive uma oportunidade, talvez, de ler enquanto que o outro não teve. De ir numa reunião enquanto que o outro não teve. Eu tenho anos e anos. Ele está chegando agora. Ele quer o ABCD. Ele não quer toda aquela linguagem rebuscada, aquelas mensagens longas, aquelas palestras que nem eu às vezes entendo. Ele quer ser abraçado. Por isso que as lições do Tabor, e aí eu recomendo a todos, vão lá, lê lá, Amélia Rodrigues, Tabor e a sua planície, que é o título, vai lá, Evangelho de Mateus, né? Capítulo 17. Leia todas as narrativas. Pare. Opa, não entendi isso. O que isso quer dizer? É assim que a gente aprende. Sabe? Da mesma forma que Jesus, no Monte Tabor, e Pedro viu tudo aquilo, de pronto não entenderam, mas foi orientado mais tarde sobre do que se tratava. Caríssimos, esse é o convite para nós hoje. Refletirmos sobre este momento que é fundamental para as nossas vidas. Que Jesus nos abençoe.